Hoje é dia dela, nossa endocrinologista querida, doutora Andressa Heimcher. Bem-vinda! Beijo. Obrigada, não posso nem Carol. dar muito beijinho, menina, porque você percebeu já, né? Estamos que um pouco congestionadas. Você também está congestionada? É a chegada do outono. Menina, outono é um negócio. É, porque muda a temperatura. A gente estava com 30 e poucos graus semana passada e hoje a gente está com uma máxima de 22, 21, é isso, né? E isso é um problema. Isso é porque, assim, eu não sou a pessoa mais adequada Dá pra falar. Mas é verdade, a oscilação de temperatura acaba também alterando a imunidade. Com isso, a gente fica mais propenso mesmo a pegar doença. Entendi. O organismo tá ali acostumado com aquele calor, papapá. De repente Exato. vem um frio, ele tem que mudar todo o mecanismo dele para aquecer, para fazer as outras coisas, e aí a Exato. imunidade cai. Exato. Entendemos. É por isso que muitas vezes, agora no outono, a gente tem que ficar super atento com a manutenção da temperatura. Às vezes, ficar de olho na temperatura do dia e carregar um casaquinho, né? Sim, Né? saiu de casa de manhã, só voltar à noite, Carrega um casaquinho. cachecol, casaquinho, tudo. O negócio é o seguinte, vamos deixar o outono de lado, porque hoje ainda faremos uma pauta sobre febre, e talvez essa estação do outono seja mais propícia para falar nisso. A gente vai falar de certo e errado na dieta. Vai ser uma pauta completa, assim, eu diria, com a maior interatividade. Por quê? A gente tem aqui na mesa alguns envelopes. Os meninos já vão mostrar. Bonitos envelopes. Ficou muito legal Ficou isso. muito bom. Cada envelope carrega uma pergunta e uma Exato. afirmação de certo ou errado. Isso. Nesse nosso, eu diria, universo de dieta que as pessoas fazem. Como a gente montou essas perguntas, fomos ouvindo, fomos lendo as perguntas de vocês, das redes sociais, das pessoas que a gente encontrou aqui na Gazeta. Todo mundo contribuiu de alguma forma para Exato. termos aqui questões importantes. E aí, a doutora Andressa vai levantar a plaquinha de certo e errado e, claro, vai dar a sua explicação. Então, quem tiver um certo e errado em casa também pode participar ou conte sua história. O que você já fez que deu resultado? O que você fez que, peraí, assim, foi por água abaixo, assim. Que foi ruim, que foi bom. Que foi bom. Essa que é do ruim, né? Assim, já tá pronta. Já tá pronta. Ah, louca, eu não tô enxergando as cores, qualquer uma coisa. Então, essa é a do ruim. Essa é do ruim. E essa é a do bom. Escreve pra gente, a gente vai colocar no ar aqui sua história daqui a pouquinho. Vamos começar, doutora Andressa? Vamos começar. Os envelopes são seus, Carol. São meus, só que eu vou convidar minha turma pra sortear. Tá certo. Vai, você é o primeiro, querido. Gente, vem pra cá. Não podemos fazer que nem no Oscar, né? Não podemos fazer que nem o Oscar. Errou o envelope, o cara falou, gente, foi o Tinico, né? Vem pra cá que você vai ser o primeiro a sortear um envelope. Estamos falando de certo e errado na dieta. Fique à vontade, vai. Bem-vindo, nosso querido Shrek. Boa tarde, doutora. Hoje veio animadíssimo, tá aí. Escolhe. Qualquer um, velho. Qualquer um. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito obrigada. Bonito, hein? Vou mostrar pro pessoal. Olha lá. É correto não comer carboidrato à noite? Essa afirmação é verdadeira ou ela é falsa, doutora Andressa? Vamos dar um tempo pro pessoal de casa pensar. O que você acha que é? Depende, né? Deixa Depende aqui a primeira. do apetite, do tamanho do apetite, né? Você acha que depende do tamanho do apetite? Se chegar da balada, né? Se chegar da balada Sim. e comer um dogão e tal, E né? tal, isso, naquele dogão. Você acha que depende disso? É, acho que sim. Obrigada, velho. Valeu. Obrigada pela participação hoje, que vamos combinar que ele já começou muito bem. Pode dizer, doutora Andressa, Então, vamos levante lá. sua plaquinha. É assim, é certo tirar o carboidrato à noite? Gente, não é certo, tá? Então, assim, pode funcionar para algum... Ai, gente, adorei! É errado, é? Obrigada, Galdino. Não é certo, tá? Tá. Então, assim, o que acontece? É por isso que eu trouxe a roda da alimentação. Ah, essa é a roda da alimentação. Essa é a roda da alimentação. Gente, olha, não é um bolo. Não é um bolo. Não é um bolo. Como sempre, sua criatividade é a bombando. roda da alimentação. Então é assim, ó. Aqui tá dividido em uma boa noite de sono, café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e a ceia, tá? O que acontece? Eu trouxe aqui pra vocês, assim, várias plaquinhas pra mostrar os carboidratos aqui, ó. Então deixa eu mostrar aqui pra câmera, tá? Então assim, cada uma vai identificar um tipo de componente dos alimentos. Perfeito, tá, eu vou deixar então ela aqui, os meninos vão pegar por cima pra gente conseguir colocar os montando. carboidratos. Então o que acontece no jantar? Então vamos lá, por exemplo, a gente vai se alimentando ao longo do dia. Então, de manhã cedo tem um carboidrato, na hora do lanche tem outro carboidrato, aí na hora do almoço você pode tentar, às vezes não conseguiu comer um arroz integral, come um arroz branco, ok.
E aí você entra numa dieta. Aí você fala assim, eu vou tirar o carboidrato da noite para me ajudar a perder peso. Sim, isso ajuda a perder peso. Você pensar que você come 4 vezes carboidrato do dia e você come então no café da manhã, no lanche, no almoço e na janta, e você tira o carboidrato da janta, Você vai comer menos. Você vai comer menos, vai te ajudar a perder peso. Tá. Só que não faz sentido você tirar o carboidrato se você não tiver exagerado ao longo do dia. Certo. Qual que é a lógica? Se você comer uma quantidade legal de carboidrato no café da manhã, comer uma quantidade legal de carboidrato no almoço, você pode comer um carboidrato de baixo índice glicêmico no jantar. Não tem problema. Não é qualquer carboidrato. Não é qualquer carboidrato. É um carboidrato de baixo índice glicêmico, ou seja, um arroz integral, um pão integral, um macarrão integral. A gente pode colocar, por exemplo, grão de bico, que é um grão, mas fornece fonte de carboidrato e dá saciedade. Então, assim, a estratégia de tirar o carboidrato é para você poupar caloria. Mas se a sua poupança de carboidrato do dia tiver ok, você pode comer um carboidrato no jantar. Mas, doutora Andressa, me tire uma dúvida, então, neste momento. Neste horário da noite, a gente não tem um metabolismo mais desacelerado? Então, penso eu e te pergunto. Se a gente ingere carboidrato, mesmo que com baixo índice glicêmico, mais numa quantidade que o nosso corpo, nesta hora, não metaboliza. Ele não vai ter a liberação de insulina, e essa liberação em excesso, a gente sabe tudo que acontece, e estoca a gordura. Vai estocar, sim, pode estocar. Mas se você no dia seguinte mantiver uma dieta regular, ele vai gastar o que foi estocado. Ah, entendi. Então, tem que entrar na conta. Então, por exemplo, o que está errado, por exemplo, é de manhã cedo. Eu comi, sei lá, 2 pães franceses, no almoço eu comi um prato de risoto, na janta eu vou comer um prato de macarrão. É carboidrato demais, porque você já vem acumulando carboidrato a mais ao longo do dia. Essa insulina já deu picos e picos. E você já comeu a conta total de gramas de carboidrato do dia a mais. Mas se você de manhã cedo comeu só uma fatia de pão integral, na hora do almoço 2 colheres de arroz, nada te impede do jantar você colocar 2 colheres de arroz integral. Principalmente, por exemplo, a quem treina e cheguei em casa e precisa construir massa muscular, colocar um pouquinho de carboidrato é bom. Para poder fazer com que esse músculo se regenere. Perfeito. Então, tudo tem que ser montado pensando, por isso que a roda da alimentação está aqui. Deixa eu mostrar bem pertinho para os meninos, que tá um pouco pequenininha a letrinha, mas vai fazer sentido. Minha letrinha, por isso que tá pequenininha. Vai fazer sentido para vocês. Então, assim, a roda da alimentação, para quem está em casa, ela está montada para que a gente possa entender que a gente tem que pensar em conjunto. Então, sono, café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde e jantar. Então, no jantar eu coloquei aqui, ó, um carboidrato de baixo índice glicêmico. Para que a gente entenda que se a gente fizer a conta do carboidrato ao longo do dia e tiver ok, a gente pode comer um carboidrato à noite. Perfeito. Então, a afirmação, o primeiro envelope que nós tiramos foi: é correto não comer carboidrato à noite? Errado. Isto é errado. Podemos. Com sabendo esta a dica conta, e orientação. Sabendo a conta. Seguinte, Isa, vem tirar o envelope. Dá a volta e vem pra cá, dona Isa. Deixa eu tirar até isso aqui para começarmos já a beber água, porque durante o programa vamos bebendo água, que isso também emagrece. Daqui a pouquinho você pode falar de água. Oi, menina Isa. Você sempre participando com a gente. Certamente uma das suas dúvidas está aqui. Ah, com certeza. Certamente. Diga lá, qual é o seu envelope? Este. Muito obrigada, menina Isa. Vamos ver o que você escolheu. Certo ou errado trocar alimentos por shakes? Qual é a sua opinião? Eu acho que é errado. Você acha que é errado? Tenho Mas quase pensando em certeza que é dieta, errado. pensando em dieta. Se é o Mesmo certo e errado da pensando dieta. em Mesmo dieta. pensando em dieta, Sim. você acha que é errado? Mas às vezes eu faço. Adoro as pessoas que... É a sinceridade. Então, nós vamos entender até que ponto isso está te ajudando ou prejudicando tá aqui as explicações de doutora Andressa. Sim. Obrigada, Isa. Então, doutora Andressa, certo ou errado trocar alimentos por shakes? É certo.
É certo? É certo. E nós erramos, então. Isso eu também achei que era errado. É certo? É certo. Que legal. Mas é um certo Ah. que ele ganha, assim, tipo um depende. Um depende muito grande, certo? Aqui atrás. Tudo com orientação, que é o Tudo que você vai com dizer. orientação. Tá bom. Porque o que acontece? A gente sabe que, muitas vezes, manter uma regularidade da alimentação é muito difícil. E para a gente conseguir uma reeducação alimentar e mesmo uma dieta com redução de calorias, os shakes corretos vão ser muito úteis. Tá. E o que a gente fala que são os shakes corretos? Os shakes corretos são aqueles que têm que ter uma quantidade mínima de proteína para substituir de forma adequada uma refeição. Certo. Então aí, qual que é a ideia? Então a gente Você vai tem um pegar shake aqui. Eu tenho um shake, tá? Então, o que esse shake ele tem que ter dentro dele? Ele tem que ter Deixa eu fibra. mostrar aqui pros meninos. Tá? Carica, vem, Carica. Então, olha só. Vamos lá, nós vamos colocar tudo que tem que Tudo ter dentro que do tem seu que ter dentro do shake, shake. pra ser certo na dieta. Então, assim, um shake correto, ele tem que ter fibra. Vamos lá. Pode Que ser mais aquelas que fibras ele de tem que ter? envelopinho que a gente encontra em Pode farmácia? ser a fibra de envelopinho, pode ser Tá. sim. Ele tem que ter prebióticos e os prebióticos geralmente já vêm na fórmula do shake, que são ligninas, pectinas, são detalhes mais técnicos, mas elas servem para dar saciedade e alimentar as nossas bactérias do intestino também. Perfeito. E ajudar o intestino a funcionar. Mas a Então, gente pode encontrar prebióticos também pode em encontrar em sachêzinho. fosfóligo sacáride em sachêzinho, dá pra Legal. fazer também. E tá? vai pro shake. Vai pro shake. Tá. Uma coisa que tem que ter também são proteínas aqui. E isso é uma das dificuldades dos shakes. Quando você for pedir uma orientação de shake pro seu nutricionista, seu nutrólogo, seu endócrino, seu clínico, seja qual for o profissional que está te orientando a escolher um shake, esse profissional com certeza vai priorizar a escolha da proteína no shake, porque shakes que não são corretos são shakes que têm pouca concentração de proteína. Só que essa proteína pode ser, por exemplo, de um whey? Pode. A gente tem nutricionistas, colegas minhas, que elas mesmas montam a fórmula do whey. Olha, você vai colocar água de coco com whey, com com um sachêzinho do fós, com um sachê de fibra, e aí coloca aí um pouquinho de ômega 3. Então elas fazem a própria mistura. E isso vira um shake trocado por uma refeição. Exato, que dá pra fazer. E Legal. tem profissionais que indicam os shakes já comprados pronto as fórmulas. Que também já tem Que também bons já no tem mercado. a quantidade adequada de proteína, mas tem que saber a indicação para poder comprar. Então, Tá. colocar Agora, a e proteína. carboidrato? Carboidrato é o carboidrato de baixo índice glicêmico. É aquele que te garante saciedade também e não faz pico de insulina. O que poderia ser? Por exemplo, tem alguns carboidratos de lenta absorção, que são da fórmula mesmo dos carboidratos. E aí Tá. você coloca aqui dentro. Também em pó, tudo em pozinho. Tudo em pozinho. E aí você coloca. E aí você monta o shake. Falta o quê? Vitaminas. Eu não tenho a Vitaminas. plaquinha da vitamina, mas a gente faz assim. Vitaminas. Então, B12, ferro, ácido fólico. Normalmente esses shakes são adicionados de vitamina porque eles têm que fazer o quê? Uma substituição de refeição. Do que não E tem. aí a gente coloca aqui na nossa coqueteleira. Coqueteleira, Né? sacode. E aí, qual refeição a gente substitui pelo shake, Carol? Qual refeição? Sabe que a gente pode substituir até 2 refeições por shake, Carol? Sério? Até 2 refeições. Ai, mas aí é duro, né? Você não mastigar, não comer. Exatamente. Então, para quem está em casa, quando você decide colocar um shake na sua vida, você tem que estar preparado para saber que você não vai mastigar, que a maior parte desses shakes tem o gosto doce. Então, você tem que estar um pouco mais, né? Eu falo assim, usar shake, você tem que estar... Eu vou saber que eu vou usar shake. Entendi, tem que entendeu? estar preparado. Porque não adianta Tem que estar tomar o shake e depois de preparado. comer. Exato, porque aí não resolve. Já era, foi a mais. Foi Mas a mais, foi Tá. a mais. E aí, o que a gente pode, por exemplo, eu gosto muito Ah. daqueles pacientes assim, que chegam exaustos de casa do trabalho e na hora que vai abrir a geladeira e vai falar assim, nossa, eu vou comer o boi pela perna, o que ele faz? Bate um shake. Bate o shake? Então, Ou a gente deixa pode batido e colocar- sobra a geladeira e pega o shake. Então no jantar. Então a gente vai colocar no jantar. Ótima então escolha. a gente usa um shake, por exemplo, em substituição ao jantar. Tá. Aquelas pessoas que ficam enjoadas de manhã e não conseguem tomar café, Carol. Boa! Pra dar aquele up Pra sair dar da aquele cama. pra poder comer. O famoso leitinho de manhã, aquela coisa, né, que a gente Vamos que melhorar criança esse tem. leitinho. Só que ele com tudo isso, com esse Podemos melhorar batalhão o de coisa. leitinho. E aí o que a gente faz? A gente pode trazer o shake Para o para café o da café da manhã. Muito Então bom. a gente pode usar o shake como estratégia para aquela refeição difícil. Estou numa reunião de trabalho. Nossa, o que eu faço? Poxa, sai rapidinho, bate um shake, 5 minutinhos, põe o seu shake na hora do almoço. E aí você vai aguentar 3, 4 horas. E depois você faz um lanche e Tá. depois você janta normalmente. Muito bom. Então, shakes Me corretos. surpreendeu. Shakes corretos.
Shakes São corretos, corretos. ok. Shakes Mas corretos assim, são corretos. sempre com orientação nutricional e médica. Juju, vem tirar o seu. Vem com o mic pra cá, Juju, tirar o seu envelope. Venha, Juju, daqui a pouquinho tem perguntinha do público. Eu quero ouvir sua história. O que você já fez que deu certo em dieta e o que você quer fazer e quer saber se dá certo com ela, né? Nós vamos contar tudo. E aí, Juju? Tudo bem? Juju tá malhando. Certamente Juju a sua dúvida está aqui, porque Juju quem contou, produziu a pauta foi Juju. Vamos ver o que você tirou. Tcharam. Certo ou errado? Achar que os alimentos saudáveis não engordam. Juju, o que você acha disso? Tá errado. Você acha que tá errado? Não tá certo. Ela leu a pré-pauta. Claro, foi ela que voltou. Nós vamos saber o que vai dizer a doutora Andressa. Muito obrigada, Juju. Então, pensem aí em casa. Alimentos saudáveis não engordam. Isto é certo ou isto é errado? Alimento saudável a gente engorda como qualquer outro alimento, né? Tudo engorda, doutora Andressa? Na verdade, tudo tem Fala a caloria, verdade. né? Tudo tem caloria, Tudo. menos água. Menos água. Menos Salve água e a café, água, que né? tem bem pouquinha caloria, né? Quando a gente usa adoçante ou não adoça com Ah, o nada. café tem quase nada também. Tem quase nada. Se eu não me engano, são 2 calorias por 100 ml. Preciso só checar isso. Viva mas o café também. Viva o Então, café. viva a água, viva o café. Chá também. Chá também, é que super as pouco ervas não têm. calórico. Então, é bem tranquilo. Mas alimentos são sim e podem ser calóricos. Tem um slide disso. Oba, vamos mostrar. É um slide que tem uma laranjinha, um limãozinho, porque o que eu gosto mais de explicar essa questão do alimento saudável não engorda é com suco de laranja. É o que eu mais curto de explicar. Olha lá, vai aparecer na tela pra vocês. Olha aí, gente. Aliás, eu achei copo. muito legal esse slide. Olha só. 240 calorias. Exato, 240 ml, ml, tem 140 calorias. Tá. E já um copo de suco de abacaxi tem 63 calorias. Tá. E um copo de suco de limão tem 61 calorias. Então, assim, laranja, a gente sabe que é, tipo, super saudável. Tem vitamina C, tem fibra, laranja caseira, tudo de bom, né? Mas ela é calórica. Então, não é porque é saudável que ele deixa de ser calórico. E isso entra na conta quando você está com uma dieta de perda de peso, porque você precisa fazer o quê? Balanço energético negativo. Então, comer menos e gastar mais. Um suquinho a mais de suco de laranja pode... Vamos lá, Tudo quer por ver? água abaixo. Vamos fazer um raciocínio pouco a mais. Vamos fazer uma brincadeira, que eu tenho uma pergunta pra te fazer. 1 hora de esteira, na média, quanto gasta de caloria? Correndo ou andando? Andando. 100 calorias. 150 a Estourando. 200 calorias. Aí você sai, fez 1 hora de esteira, aí você chega e fala assim, ai, vou tomar um sucão Sucão de laranja. Foi tudo. Tudo Foi que você gastou. embora, minha gente. Então, assim, tem que ter noção da caloria. Por isso que eu falo, contar calorias, às vezes, é chato, mas te ajuda a ter noção. A gente já vai chegar nas calorias. Mas a minha pergunta é a seguinte, vem pra cá, porque eu tava esperando entrar nesse tema e eu adoro poder te perguntar isso abertamente aqui no programa, porque você dá sua opinião de uma maneira muito clara e eu acho que isso é muito importante para as pessoas, né? Porque às vezes você tem a sua conduta médica, mas tem uma opinião... Opinião, Andressa? Opinião doutora Andressa, olhando, né, ali o aspecto da história. Hoje, inclusive Você Bonita é um programa que dá abertura pra gente falar de saúde, de qualidade de vida e de dieta, porque a gente sabe que tem muita gente tentando ser saudável, mas tem muita gente precisando emagrecer muito. Quando chega um paciente pra você, tá, que precisa perder muito peso, a sua primeira preocupação é que ele emagreça ou que ele seja saudável? Se ele disser pra você que ele tome a refrigerante à base de cola, mas você conseguir mudar pro 0, já vai te deixar feliz? Isso que eu quero ouvir. Isso eu quero que vocês entendam. Isso que eu quero que vocês entendam. Gente, é assim, se vocês me perguntarem e falarem assim, Andressa, fale sobre refrigerante zero. Eu vou falar que refrigerante zero não é legal porque faz um fenômeno chamado de dissociação caloria-energia. Ou seja, você põe o doce na boca e você tem a vontade de comer a caloria que não veio junto porque o refrigerante era zero. Essa é a opinião técnica. Porém, se chega um paciente pra mim e fala assim, Andressa, eu bebo 2 litros de coca normal, de refrigerante normal por dia. E eu vou falar assim, olha, vamos tentar trocar pelo 0 e depois a gente tenta passar para os sucos, para água com gás, para o refrigerante, para tirar o refrigerante 0 e melhorar a base da sua alimentação. Mas entendam que às vezes a alimentação faz parte tanto do nosso hábito e às vezes você está fazendo aquilo, você quer melhorar e você não consegue radicalmente passar de um lado para o outro. Então a gente vai devagarzinho. Perfeito. Eu queria ouvir a sua opinião
Porque muitas vezes as pessoas, inclusive, escrevem nas redes sociais: nossa, mas outro dia eu vi uma médica falando que ela deixa o paciente dela tomar refrigerante. É nesse contexto. É nesse melhor, contexto, então, primeiro que a pessoa perca peso e esteja adequada ali. Exato. No peso e altura, que é um limite, enfim, a gente tem ali o permitido, certo? Pela Associação Brasileira de Endocrinologia, coisa e tal, do que, no primeiro passo, fala assim: então eu quero que você seja saudável. Você tira o refrigerante tudo. e bebe suco de laranja. Como é que faz? Então, o que ela eu vai acho... consumir as 140 calorias, que, na verdade, acho que é poderia tudo- estar igual a do refrigerante. Ela vai ser mais saudável, mas não vai emagrecer nada. Então, eu acho legal a gente ter esse tipo de discussão aqui no ar. O Você Bonita está aqui para isso também. Para as pessoas saírem um pouco da caixinha de não é só o saudável. Qual é a primeira busca? O que o paciente precisa? Realmente é subir na balança e tá com quilos a menos? Isso é importante hoje? É importante em termos de padrão inflamatório. O acúmulo de gordura em região abdominal, ele é extremamente inflamatório. Então, muitas vezes, quando a gente fala até para o paciente diabético, assim, olha, eu preciso que o senhor emagreça, sei lá, sair do IMC de 40 e ir para o IMC de 27, ou 25, é a nossa meta. Mas 7% da perda de peso num paciente diabético já faz ele melhorar a saúde dele. Entendi. Em muito. Perfeito. Então, a perda de peso ela é essencial. Então, algumas vezes a gente sabe que a pessoa não vai conseguir fazer mudanças tão grandes na vida. Mas ele precisa entender que ele vai precisar mudar aos poucos, mas é que a gente tá com ele junto. Eu acho que é isso que é importante. Perfeito. De falar assim, olha, não é assim, refrigerante zero não é legal, mas Vamos começar por aí. Vamos começar por ele e depois a gente vai para outras Perfeito. coisas. Adoro ouvir opiniões, adoro colocar isso como debate. Faça aí a sua pergunta, né? Manda pra gente. Eu vou sortear agora. Quero saber. Agora sou eu. Ai, eu não sei a ordem, gente. Elas arrumaram aqui, faço a menor Não, a ideia. gente também não. Eu sei assim, Vamos lá. que vai vir, mas não é porque... Ih, olha, já certo falando. ou errado? Metas de perda de peso ajudam. O que seria? O que a gente pode dizer quando a gente diz a palavra metas? Que tipo de meta? Eu já tô com os... Metas e mais metas. Desde que a gente nasce, a gente aprende que nós temos que ter metas na vida. Será que metas para perda de peso, quando a gente está falando de dieta, não deixa a cabeça muito piradinha, não? É certo ou é errado, doutora Andressa? Metas reais, metas que são acessíveis para o paciente, meta que o paciente entenda, É certo. é certo. Tá. Ok. Mas metas irreais, metas absurdas, não. Errado. Tá? Isso não, gente. Isso é muito interessante a Ai, gente vamos trazer. ver. Olha que legal. Vai entrar na tela aí pra A gente vocês. tem aqui a divisão, porque o IMC, na verdade, ele é um índice populacional, um índice de massa corporal. Ele foi Tá. feito para calcular o risco de peso, de obesidade da população. Aham. E a gente trouxe ele para a prática clínica para a gente pelo menos saber uma média de peso que as pessoas precisam perder, porque o IMC diz o risco daquela pessoa. Então, Entendi. você vê, tá em vermelhinho o IMC maior do que 40 e tá em laranjinho o IMC entre 30 e 34, que é a obesidade grau 1. Tá. E o IMC verdinho, que é entre 18,5 e 24,9, é o IMC normal. Tá bom. O que eu quero que vocês entendam quando a gente pensa numa consulta de perda de peso? Eu tenho que ter uma meta para esse paciente, mas às vezes ele não vai conseguir chegar na meta de peso, mas ele vai conseguir chegar na meta de composição corporal. Porque muitas vezes me interessa mais que um paciente que tem gordura abdominal, ele reduza a gordura abdominal e perca quilos de gordura, e isso vai impactar muito mais a saúde dele Aham. do que simplesmente ele perder 10 quilos de massa magra. Certo. Então, quando a gente faz, as metas, elas ajudam o médico a pensar, o paciente a entender, e principalmente um paciente a entender, por exemplo, tem uma certa idade, nós meninas, depois dos 30 anos, que às vezes a gente não vai conseguir chegar no peso que a gente tinha quando tinha 18 anos. E isso é muito importante para eu chegar para minha paciente e falar assim, olha, vamos buscar um peso que você se ache legal, que a sua composição corporal fique legal. boa, Aham. e às vezes não vai ser, infelizmente, o peso que você tinha quando você tinha 18 anos, mas vai ser um peso 4 quilos maior, mas você vai poder comer um pouco mais, viver um pouco mais, ficar menos estressada com uma meta que às vezes é muito difícil de você manter. E certamente, depois dos 30,
essa maturidade para praticar atividade física, para fazer Melhora. essas escolhas é muito maior do que aos 18 anos. Porque aos 18 anos, nós meninas, a gente tende... eu costumo brincar, assim, a gente vai, come lanchonete, passa 2 dias comendo salada e emagrece 3 quilos quando tem 18 anos. Depois dos 30, o metabolismo, infelizmente, muda. Então, às vezes, você ficar um pouquinho mais pesada, mas ficar mais pesada às custas de músculo, você mantém uma proteção para osteoporose, uma proteção de queda, uma proteção para não ganhar peso depois da menopausa. Então, a gente tem que considerar que metas de perda de peso, elas têm que ser pesadas, literalmente. E discutidas com o profissional. Com o profissional e com o paciente. Tá. É isso que a gente precisa. Perfeito. Tá aí, então, gente, isso é correto. Agora eu vou botar uma perguntinha do público. Tá ótimo. Daqui a pouquinho a gente volta pro envelope. Vamos ver quem escreveu pra gente na tela. Quero ver sua pergunta de certo e errado. Rosana, um beijo, obrigada. É certo ou necessário comer de 3 em 3 horas, mesmo que eu não sinta necessidade? Pergunta linda. Vamos, levanta aí a sua plaquinha. É certo ou é errado comer de 3 em 3 horas? É bom. Vamos lá. Vamos lá. É errado. É errado? Não precisa comer de 3 em 3 horas. Ai, gente, depois Não de anos, precisa. alguém aqui fala, não precisa. Não precisa. Você Não tá aí precisa. louca. Ai, meu Deus, deu 3 horas. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Não existe, pelo menos em nenhum livro da endocrinologia, assim, deverás comer de 3 em 3 horas, caso contrário, não emagrecerás. Perfeito. Não, isso não existe, tá? O que existe que a gente sabe é que é importante comer em intervalos regulares. Tá. Para que o organismo não fique num período muitíssimo grande de jejum e com isso a gente não tenda a compensar as calorias na refeição seguinte. Mas existem outras técnicas agora de perda de peso, por exemplo, até o próprio jejum intermitente, que tem demonstrado que às vezes o paciente fica um período maior de jejum e não compensa na próxima refeição porque ele está em cetose. Tá. Tudo isso é muito novo, a gente está estudando, mas o que eu quero dizer para vocês é assim, independente da gente entrar nessa questão do jejum ou não jejum intermitente, se você conseguir manter um café da manhã num horário, sei lá, 6 da manhã, o almoço ao meio-dia, às 10 da manhã, tenta comer alguma coisa, pelo menos algum alimento com fibra ou com proteína, para te sustentar até a hora do almoço. Você não chegar avançando no almoço. Perfeito, você não chegar avançando no almoço. Agora, você não precisa ficar paranoico de, não, peraí, eu tomei café às 6, então às 9 eu tenho que comer alguma coisa, então meio-dia eu tenho que comer de novo, e aí às 3 da tarde eu vou ter que comer de novo. E se comer coisa com muita fibra, não vai ter fome tão cedo. Não vai ter fome tão cedo. E também depende muito da particularidade de cada um. Por exemplo, tem paciente que toma shake de manhã e só vai sentir fome daqui a 5 horas. E tá tudo bem, os exames estão ótimos e tá perdendo peso e a gente vê melhora nesse paciente e tá tudo bem. Então depende muito individual. A pessoa tem que se conhecer e se sentir bem também fazendo, né? Então o que a gente precisa só entender é que tem que ter uma regularidade de entrada de alimento nesse organismo. Tá. Sabendo que existem estudos que estão vindo por aí falando inclusive das propriedades do jejum intermitente. Mas ainda são todos estudos. A hora que a gente tiver mais evidências, a gente engloba essas evidências para o mundo endocrinológico. Perfeita a sua colocação. Eriquinha, vem pra cá tirar o seu. E você sabe que ontem a gente fez uma pauta sobre epilepsia que foi fantástica. Linda. E a doutora comentou, neuro, que a dieta cetogênica ajuda os pacientes. Ajuda porque diminui o índice de convulsão. Então, a gente cada vez mais... Cada vez mais a gente vê que essa insulina, ela mais atrapalha do que ajuda, gente. Não Pelo é amor isso. de Deus, Quanto gente. mais as especialidades, elas estão intrincadas, gente. Eu acho a coisa mais linda quando, por exemplo, a nutrição, ela consegue trazer pra gente informações que a gente faz estudos clínicos e consegue trazer pra prática médica. Ela disse que ainda não, eles não sabem as evidências, o porquê disso tudo. Sim, mas eles vão fazer estudos. Mas estão fazendo isso. Olha que legal saber Não é disso. legal? E a gente fala de dieta cetogênica aqui. Então. É o máximo, Eriquinha. Não é, eu acho. Vamos ver o que você sorteou, minha Vamos. amiga? Esse é legal. É? Ó. Certo ou errado? A fome emocional interfere na fome real. Absurdamente certo. Você acha que é certo? Eu acho. Sim. Eu acho, sim. E quando você tá ali com algo emocional... Muita gente compensa na boca.
na comidinha. Doutora Andressa, Eu já tô até aqui. Já. ela acertou, né? Você acha que hoje isso é um dos grandes problemas que a gente, né, que vocês médicos enfrentam aí para trazer um paciente? E identificar esse padrão de comida conforto, né? Isso é muito interessante, porque é a diferença entre fome e vontade de comer. Muitas vezes você não come porque você está com fome. Fome é a resposta fisiológica do organismo, do estômago roncando, da sensação de fraqueza, porque você ficou um período muito grande sem se alimentar. Mas a vontade de comer, ela independe. Você pode ter almoçado e vem aquele quero um docinho. Entendi. Ou no final da tarde, principalmente que você passou um dia estressante, chega em casa, deita no seu sofá. Você fala, eu mereço. Eu mereço. E isso é o circuito de recompensa cerebral que ele acaba sendo treinado para receber aquele alimento que é reconfortante e que aumenta o nível de serotonina cerebral. E normalmente é muito calórico. E geralmente é muito calórico. Eu brinco isso no meu consultório. O que é o que é? É pequenininho, é gostosinho, é calórico e te deixa feliz. Chocolate. Chocolate, doce, brigadeiro, quindim. Brigadeiro, é verdade. Né? Brigadeiro. Então, assim, a comida conforto, ela depende de cada um. Ela tem uns que tem pãozinho conforto, uns quindim conforto, uns brigadeiro conforto, né? Mas, assim, o mais importante é a gente saber identificar esse padrão alimentar para a gente poder tratar. Tem tratamento, gente. Então, procure, veja onde você está errando. Às vezes você faz uma dieta linda, você come lá 1000 calorias por dia, mas chega no final do seu dia... Conforto. E aí onde erra? E aí? Sugiro endorfina conforto. Endorfina conforto. Podia ter, né? Podia ter por aí. Tem Endorfina pessoas conforto. Ah, que meu Deus. ficam Vamos ansiosas vender. e vão dar 2, 3 voltas no parque. Então, assim, e tem a sua endorfina conforto. Então, a ideia o que é? Identifique esse padrão, procure o seu médico. A gente sabe, a gente tem como ajudar, tem ferramenta para isso hoje em dia, gente. Arrasou mais uma vez. Arrasou. Muito obrigada, Muito Eriquinha. obrigada. Tirou uma pergunta. Ó, o negócio é o seguinte, sobraram alguns envelopinhos, mas eu tenho que encerrar porque a gente estoura tudo que a gente pode, que a gente não pode. Mas, posso terminar com a pergunta do público, diretora? Sim ou não? Sim! Na tela! Vamos ver quem escreveu pra gente. Qualquer dia eu vou mostrar a Glaucia, ela me mata. Ana Paula, um beijo pra você. Suco de limão com bicarbonato em jejum é bom pra eliminar a gordura? Certo ou errado isso, doutora? Nunca ouvi essa. Ai. De limão com bicarbonato. Ai. Ixi, Maria. Assim, deixa eu falar que eu sou médica da caixinha, eu sou médica raiz, eu só posso dizer que uma coisa funciona quando eu vejo evidência científica que funciona. Perfeito. Então, E a gente assim, entende bem isso. Como assim? Ainda não tem nenhum estudo clínico grande comprovando que suco de limão com bicarbonato tem evidência em reduzir gordura. Então, a gente vai ganhar um nãozinho. Um nãozinho. Porque, na verdade, a gente sempre tem que pensar, quando a gente precisa perder peso, que a gente precisa fazer balanço energético negativo, comer menos e gasta mais. E isso tem que ser constante, baseado numa reeducação alimentar, atividade física, acompanhamento nutricional e médico, para que a gente tenha uma mudança geral na vida. Você fazer só uma intervenção, talvez você não consiga manter essa intervenção para sempre, talvez até o bicarbonato ajude você, mas o mais importante é você pensar que não adianta você tomar o bicarbonato e comer o seu brigadeiro conforto no final do dia. Então, é muito importante que a gente faça uma mudança geral na estrutura da sua vida quando a gente quer pensar em perder peso. Isso é muito importante, gente. E ó, a pergunta aqui do lance das calorias ia sair num desses envelopes. Mas você é a favor de contar calorias? Eu sou a favor de contar, eu sou a também favor sou. de, num primeiro momento, a gente ter noção das calorias. Então, assim, gente, o que acontece? Você não tem noção das calorias que você está comendo, você comete erros que podem boicotar a sua dieta a longo prazo. Como, por exemplo, a história do suco de laranja que a gente falou. Então, assim, se você não quer ficar paranoico contando caloria, não tem problema. Mas promete pra mim que você vai começar a ler os rótulos, pelo menos para ter noção da quantidade de calorias que você está ingerindo no dia. Isso é muito importante, porque quanto mais a gente sabe, mais informado a gente tá, mais a gente acerta com o corpo da gente. Verdade. Acho que eu estourei tudo, né? Ah, estourou ótimo, estourou delícia. A gente adora a doutora Andressa, adorei essa brincadeira. Ela volta, claro, que com mais brincadeiras para que você participe. A gente vai pegar todas as perguntinhas que chegaram hoje e vai virar uma pauta. Ótimo. Muito obrigada Fechou. mais uma vez. Eu que Olha, agradeço, você quer gente. encontrar tudo que a doutora Andressa posta lá, textos incríveis, ajuda muito, viu? Vai lá no Facebook, coloca Endocrinologia em Dia, isso é certo.
ou também no Instagram, @endocrinologia em dia. Você já encontra todo o trabalho da doutora Andressa Heimcher, que é nossa endocrinologista. Obrigada, sempre. Adoro poder abordar e ter aí a sua segurança nas respostas. Isso para o público é fantástico. Beijo, obrigada. Beijo.